Opa, Augusto falando, seja bem-vindo ao canal. Se você está com problemas para remover os ruídos indesejados de um áudio que você gravou, nessa videoaula, utilizando o software RX8 da Isotope, eu vou mostrar o passo a passo do que você precisa saber para remover esses ruídos indesejados no áudio que você gravou. Então fica aí que depois da vinheta a gente continua. Está produzindo música em seu home studio, mas percebe que a sua mixagem fica sem peso? Com vocais sem presença e com pouco volume? Então faça parte do meu curso de mixagem e masterização. Você vai aprender a minha metodologia de trabalho, o que eu faço para deixar uma produção MIDI com uma sonoridade analógica. Ah, e aproveita que o preço é promocional de lançamento. O áudio que eu separei como exemplo para essa videoaula, como eu mencionei na introdução do vídeo, foi a gravação de uma cena audiovisual, mas o microfone externo ele parou de funcionar e o áudio que nós temos aqui foi captado pelo microfone interno da câmera, o que já dá para entender que a gravação não tem uma boa qualidade. Só que antes da gente começar com o tratamento, é muito importante ter uma correta leitura do espectrograma. Então, para quem nunca utilizou, para quem não conhece o RX, o espectrograma é essa região que eu estou passando com o mouse e ela vai nos passar informações referentes aos ruídos que nós precisamos remover do áudio que a gente estiver tratando. O espectrograma pode ser visualizado de duas maneiras diferentes. Se eu trouxer esse fader para a esquerda, eu estou visualizando apenas a waveform, que me dá uma informação bidimensional do áudio. Na horizontal, o tempo de execução do áudio. Na vertical, a intensidade sonora, amplitude sonora. Se eu trouxer esse fader todo para a direita, eu tenho uma visão tridimensional do áudio. Continuo na horizontal tendo o tempo de execução do áudio, só que na vertical, agora ele está me informando as regiões de frequência. Repare aqui nessa escala que vai de 0 até 20.000 Hz, e a intensidade sonora eu tenho através dessa escala de luminosidade. Então, quanto mais iluminado, chegando aqui no branco, maior a intensidade sonora em decibéis. Então, eu consigo identificar pela luminosidade aonde eu tenho mais informação sonora e em que região de frequências que está presente. Se eu vier aqui no espectrograma, eu só tenho o tempo de execução e a escala de intensidade sonora na vertical, que vai do menos infinito no centro para o 0 dB nas extremidades, acima ou abaixo. Então você pode deixar aqui no meio, sem problema nenhum, e vamos começar com o tratamento desse áudio. Eu não vou tratar esse áudio inteiro, senão perderíamos muito tempo. A intenção é ser uma aula rápida e bem didática. Então eu separei esse trechinho aqui para a gente ouvir e trabalhar em cima dele. Mas o que eu normalmente faria em um áudio desse tamanho aqui, tem mais ou menos 2 minutos e meio, 2 minutos e 40, é selecionar regiões, identificando visualmente, né? Vou separando por regiões, fazendo o trabalho de tratamento, de reparo do áudio por regiões e depois eu verifico o áudio por completo. Então vamos pegar essa região aqui que eu separei para a gente trabalhar. Vamos ouvir esse trechinho aqui. Ela não me contou. Foi por isso que eu te chamei aqui, Peter. Temos três informações aqui bem importantes. Uma, aqui eu tenho um ruído que é diferente dessa região aqui, que é outro ruído. Repare só. Agora vamos ouvir aqui. Então eu tenho que trabalhar com esse ruído que está predominantemente nessa região aqui, pela luminosidade, dá para identificar isso. Eu tenho que trabalhar com esse ruído aqui para depois trabalhar com esse ruído junto com essa parte de ruído aqui. E outra informação que eu tenho também relevante é que, pelo fato de ter sido gravado com o microfone interno da câmera, o som está muito distante, com baixa intensidade e muita espacialidade, porque ele está captando a voz com muitas reflexões. Então, eu vou precisar dar um pouquinho de volume nesse áudio aqui para a gente ter um pouquinho mais de pressão sonora. Para isso, eu vou vir aqui nesses módulos. Eu estou utilizando o RX8 avançada, a versão avançada, que me dá todos esses módulos. E o que eu vou pegar aqui é esse módulo de ganho. A gente chama de módulo
aqui dentro dos softwares da Isotope, mas vocês podem entender como plugins também. Cada um plugin desse ou cada módulo desse serve para resolver um tipo de problema no áudio. Nesse caso aqui é para dar volume, para aumentar o ganho. Como o ganho está muito baixo, eu vou aumentar aqui uns 12 decibéis. E repare que o processo, nesse módulo ou em qualquer outro módulo, é sempre o mesmo. Você altera o parâmetro e aí você pode dar um preview para ver como é que ficou o resultado, um bypass. Se quiser comparar o antes e o depois, clica aqui para ele fazer a renderização e comparar. E se você tiver certeza absoluta que é exatamente aquilo, você renderiza. Então vamos dar um render aqui. E reparem que agora mudou. Tem mais intensidade sonora da waveform e mais luminosidade, exatamente porque eu tenho mais informação sonora. Vamos ouvir novamente esse trechinho. Ela não me contou. E aqui reparem que eu tenho a medição do áudio. Antes estava batendo em torno de menos 30, agora já está chegando aqui perto de menos 9, menos 6, que é o que eu queria. Ela não me contou. Foi por isso que eu te chamei aqui, Peter. Segunda etapa é identificar esse ruído que está aqui. Nós temos 3 ferramentas de seleção. Na verdade, temos outras aqui também, mas basicamente costumamos utilizar mais essas 3. Essa que está selecionada, eu posso selecionar uma região na vertical. Essa daqui eu consigo fazer uma seleção retangular, mais específica. E essa terceira aqui eu faço uma seleção de região na horizontal. Então, nesse caso aqui, eu preciso selecionar essa região aqui de baixo, mas não inteira, como eu fiz aqui. Então, eu vou selecionar essa opção e tenho que clicar e selecionar essa região aqui. Se eu quiser ouvir apenas essa região selecionada, eu clico aqui nesse play, que ele vai tocar apenas a região de frequências selecionadas. E basicamente todo o ruído está nessa região aqui. Só que aqui vem o grande detalhe que eu quero passar para vocês. Não basta apenas eu selecionar essa região, abrir esse módulo que a gente vai utilizar, o Spectral Denoise, pedir ele para fazer uma leitura e reduzir esse ruído. Por quê? Reparem que nós temos diferenças de luminosidade que indicam que o ruído tem intensidades diferentes nessa região toda aqui que ele está atuando. Então, o que eu vou fazer? Eu vou selecionar regiões por regiões, para a gente trabalhar nela. Posso pegar aqui essa lupa, clicar nela, posso dar o zoom nessa região, tira a lupa e primeiro eu vou selecionar esse trecho aqui, ó. E vamos ouvir esse trecho aqui. Tá, eu sei que tem um ruído aqui, está bem iluminado, então eu quero tirar aqui talvez uns 21 decibéis. Podemos dar um preview. Um detalhe que eu não mostrei. As configurações que eu faço aqui nesse plugin basicamente são aumentar a qualidade, trazendo aqui para Best, a opção D, e no resto eu não costumo mexer, a não ser a redução do ruído. O threshold normalmente eu mantenho em 0, o controle de artefatos também em 7, e aqui eu tenho algumas configurações avançadas que raramente eu mexo, a não ser que realmente seja necessário. Nesse caso, eu não vou entrar nos méritos dessas configurações. Identifiquei o ruído, fiz a seleção ali, dou um learning, ele vai fazer a leitura informando aqui a região. Repare aqui que ele está me dizendo as frequências. Então, eu tenho aqui de 330 até mais ou menos 500 Hz. E eu tenho uma redução aqui de 21 decibéis. Posso dar um preview, só que nesse caso, para dar esse preview, o que eu vou fazer? Eu vou selecionar um pouquinho uma região para ele tocar um pouquinho antes e tocar depois para remover essa região de ruídos. Porque senão a gente não vai conseguir identificar, porque aqui tem outros ruídos que vão abafar esse ruído que foi removido. Então vamos dar um preview. Repara só, deixa eu selecionar aqui de novo. Então ele removeu praticamente todo aquele ruído. Como eu vou trabalhar por blocos, se a gente vai trabalhar apenas nesse, os outros é só seguir o mesmo parâmetro, eu sei que está nessa região aqui, pelo padrão
luminoso que está aparecendo por aqui em cima, esse daqui, esse daqui. Então, selecionei essa região, dou um render e vocês vão perceber que vai ficar mais apagada essa região ali, porque ele removeu esse ruído. Foi por isso que eu te chamei aqui, Peter. Outro ruído bem predominante é esse daqui. Então, seleciono essa opção, posso dar o zoom para ter um controle melhor. Vamos dar o zoom aqui nessa região. Perdão. Selecionar aqui, ó. Tira a lupa. Vamos pegar aqui essa seleção e vamos identificar esse ruído aqui, ó. Vamos dar o play. Faz a leitura, o processo é sempre o mesmo. Ele vai identificar ali a região de frequência. Aqui, como está bem iluminado, eu vou manter uma redução de menos 21. Posso dar um preview se eu quiser. Me contou. Me contou. Para mim, tá legal. Seleciona aqui novamente e vamos selecionar essa região aqui, ó. Posso dar o zoom só para ver se está certinho, ó. Dá um render. E foi. Vamos ouvir para ver se a gente identifica mais algum outro ruído. Foi por isso que eu te chamei aqui, Peter. Tem algum ruído aqui em cima. Vamos tentar identificar ele. Vou pegar aqui, ó. Como esse ruído está com uma luminosidade bem menor que os outros, eu vou fazer uma redução aqui de 12 decibéis. Vamos fazer a leitura. Ele identificou que está nessa região de 500 a 700 Hz. E agora eu posso dar um preview ou já renderizar direto. Vamos dar um preview. Foi por isso que eu te chamei aqui, Peter. Bypass. Então, para mim, está satisfatório. Seleciona aqui essa opção. Vamos selecionar esse trecho e dar um render. É importante que estejam utilizando um fone de ouvido ou uma boa monitoração para terem a real percepção do que está acontecendo aqui. Vamos ver como é que ficou esse resultado. Foi por isso que eu te chamei aqui, Peter. Olha como é que estava aqui antes. Ela não me contou. Bastante diferente. Só que aqui que vem um outro detalhe importante. Pessoal, antes da gente continuar, uma dica rápida. Se você está tendo dificuldades em ter bons resultados com a mixagem e masterização de suas músicas, se você está produzindo música em home studio, utilizando instrumentos virtuais, mas na hora de mixar e masterizar as suas músicas não consegue ter um resultado bom, eu tenho um curso de mixagem e masterização de áudio que foi 100% planejado e produzido para atender as necessidades de quem produz música em home studio. Então, se você estiver interessado, clica nesse link que está aqui embaixo, será direcionado para a página do curso e ao adquirir o curso, você também fará parte de um grupo no WhatsApp na qual poderá tirar todas as suas dúvidas diretamente comigo. Reparem o seguinte, eu fiz o tratamento nessa região, depois eu teria que fazer nessa outra e assim por diante. Só que eu vou criando buracos dentro desse áudio porque são tratamentos específicos para cada região. Eu preciso depois nivelar isso tudo como se fosse criar uma camada ali de ambiência para todo o áudio para que eu tenha tudo meio que nivelado. Então eu preciso selecionar uma região onde que só tem o ruído de ambiência, fazer uma leitura e copiar nessa região. A gente utiliza esse plugin aqui, esse módulo, que é o Ambience Match. E ele funciona exatamente assim como eu falei. Eu vou selecionar essa ferramenta, vou selecionar esse trecho na qual a gente fez a leitura, tá vendo? E vou arrastar para cá, ó. Deixa eu só diminuir um pouquinho o tamanho dele aqui. Vou fazer a leitura desse trecho do áudio, onde só tinha o ruído de ambiência, mas não tinha aquele ruído estranho que estava aparecendo aqui. Repare só. Então, clica aqui em Learning, ele identifica. E agora, eu vou selecionar essa região novamente. Só selecionar aqui tudo. E vou dar um render. Ele vai criar uma camada de ambiência ali, trazendo deixando tudo mais nivelado.
você não tem essa sensação de que tem buracos dentro do som. Repare só. Ela não me contou. Foi por isso que eu te chamei aqui, Peter. Consegue perceber que não dá para identificar nem a transição, ó. Ela não me contou. Ou seja, criei uma unidade. Eu faria isso depois de fazer todo o tratamento em regiões separadamente, faria no áudio inteiro, para criar uma unidade. Agora, o que eu vou fazer? Vou remover um pouco desse ruído ambiente, que é bem característico de ar-condicionado, enfim, um ruído bem comum de ambiente fechado. Para fazer essa remoção, eu posso selecionar novamente o Spectral Denoise, vamos abrir ele aqui, só que aqui eu tenho ruído em todas as regiões de frequência, apesar daqui estar um pouco mais iluminado, mas eu tenho ruído aqui de altas a baixas frequências, vai ter ruído. Deixa eu só diminuir o zoom aqui, voltar ao que era antes. Como eu quero reduzir esse ruído como um todo, aqui eu não tenho ruídos específicos se sobressaindo, com essa seleção aqui, eu vou selecionar um trechinho e fazer a leitura. Ele vai identificar, logicamente, de 0 até, ou de 20 Hz até 16, 18 mil Hz, que é onde teve a limitação ali da captação desse áudio. Vamos ouvir esse trechinho. Fez a leitura, eu posso aqui novamente selecionar a região que nós estamos trabalhando, essa região aqui, e dar um render. Só que nesse caso é importante vocês não reduzirem muito o ruído para não danificar a voz, para não deixar a voz metalizada, não trazer também problemas que estão ali na voz pelo fato de ter sido feita uma captação errada. Eu preciso manter um pouco da ambiência, um pouco da sujeira, para meio que tapar esses problemas na voz. Então eu posso fazer uma redução aqui de 12 decibéis, que eu acho que já vai estar de boa. Posso até dar um compare aqui para a gente fazer um comparativo ou dar um preview, repare só. Ela não me contou. Eu posso aqui, ó, ouvir o antes e depois, olha só. Ela não me contou. Antes, Ela não me contou. praticamente a voz está preservada. Vamos ouvir aqui. Foi por isso que eu te chamei aqui, Peter. Foi por isso que eu te chamei aqui, Peter. E com uma remoção bem agressiva de ruídos. Então vamos dar um render. E esse é o resultado, repare só. Ela não me contou. Foi por isso que eu te chamei aqui, Peter. Se eu fosse utilizar essa ferramenta de comparação, eu vou dar um Ctrl Z, olha o que eu faria. Eu viria aqui, clicaria para comparar, ele vai criar um novo arquivo com a atuação do módulo. Então eu tenho o antes, o original, Ela não me contou. e tenho a versão com a atuação do módulo. Ela não me contou. Estou satisfeito? Seleciono a opção que eu estou satisfeita, que eu poderia fazer outros comparativos, e fazendo vários comparativos diferentes. Se estou satisfeito, eu venho aqui e dou um render. E pronto, ele renderiza. E assim ficou. Repare só como é que essa região está bem mais apagada, menos luminosa, exatamente porque fomos removendo muitos ruídos que estavam ali presentes e tentando preservar ao máximo a voz, a integridade da voz, apesar de não estar muito boa. Só para a gente concluir um detalhezinho nessa voz aqui, que serve para a gente aplicar o mesmo conhecimento que nós fizemos até agora, que é essa sibilância aqui. Eu poderia utilizar esse módulozinho aqui, o DS, esse módulo aqui, mas para a gente seguir o raciocínio desse módulozinho aqui, o Spectral Denoise, o que eu posso fazer aqui é o seguinte, repare que eu tenho uma região mais luminosa aqui nas altas frequências, que é a sibilância, repare só. Foi por isso que eu te chamei. Exatamente nessa região. Então eu posso selecionar essa opção de seleção, vou dar um zoom aqui e vou selecionar. Selecionei, abro o Spectral Denoise, peço para ele fazer uma leitura, foi lá nas altas frequências, a partir de 7.400 até 10.000,
Posso fazer uma redução aqui talvez de uns 19, 20 decibéis e renderizar apenas esse trecho, repare só. Deu uma apagada, tá vendo? Vamos ver como é que ficou esse resultado. Foi por isso que eu te chamei aqui, Peter. Foi por isso que eu te chamei aqui, Peter. Deu um errozinho aqui, talvez eu removi muito, então vou dar um Ctrl Z e vou fazer uma redução mais suave. Foi por isso que eu te chamei aqui. Na verdade, tem esse outro aqui, ó, também, ó. A gente pode até tentar remover ele. Fazer uma leitura. Vamos remover um pouquinho menos. Ó. Foi por isso que eu te chamei aqui, Peter. E beleza. Foi por isso que eu te chamei aqui, Peter. Tiramos aquela sibilância que estava bem agressiva, bem excessiva ali. E dessa maneira a gente vai trabalhando as regiões onde tem os ruídos indesejados e fazendo esse processo que eu mostrei nessa videoaula. É isso, pessoal. Quem gostou desse vídeo, quiser, deixa o seu like, se inscreva aqui nesse canal, deixa marcar também o sininho para não perder nenhuma novidade. Toda semana eu trago vários vídeos com dicas sobre áudio. Se você quiser acessar o meu curso, o link vai estar aqui embaixo. Se quiser fazer parte do Seja Membro desse canal, tem um botão aqui embaixo de Seja Membro. E se quiser me seguir no Instagram, onde eu também disponibilizo conteúdo sobre áudio, é Augusto Queiroz, Augusto com 2 T's. Eu também vou deixar o link aqui embaixo. Qualquer dúvida que você tenha, só deixar aqui nas mensagens que eu respondo a todo mundo. Forte abraço, até a próxima. Tchau!